Bom dia! Tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fred, professor de Geografia e Atualidades do BoraPassar.com e hoje nós vamos fazer uma revisão, um super dicão para você da Unifenas. Tá preparado? Se acomoda aí no sofá, se acomoda aí onde você está, na cama, quentinho, com a coberta. Eu tô ligado que você tá com frio, eu também, mas vamos esquentar isso aqui revisando nosso grande vestibular da Unifenas. Tá preparado? Se liga, vem comigo aqui que hoje a gente tem Dicão Unifenas de Geografia. Bora lá? Vem comigo aqui. Primeira questão que nós vamos analisar é uma questão interessantíssima sobre solos. A Unifenas tem cobrado muito nos últimos anos questões a respeito de solos. Solos é um interessante tema. Por quê? Deixa eu comentar com você um pouquinho sobre por que eu escolhi esse tema para a gente revisar hoje no nosso Dicão Unifenas. O ano passado, 2015, foi o Ano Internacional dos Solos. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, tem procurado fazer com que o mundo inteiro chame atenção a respeito desse tema, que são solos. Solos são recursos naturais importantes para os humanos. Do solo nós tiramos nosso alimento, do solo nós tiramos energia. O solo é muito importante para a humanidade, de tal maneira que o vestibular da Unifenas tem cobrado muito sobre isso. Vamos dar uma olhada nessa questão, vamos analisá-la para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos sobre solos. Põe tela cheia para mim, Dogão. Dá uma olhada só nessa questão. O Brasil, graças à composição variada de sua estrutura geológica e pelas suas dimensões continentais, destaca-se como um grande produtor agrícola. Na realidade, se você quer anotar aí, o Brasil é considerado aí o segundo maior produtor agrícola do mundo. Só perde para os Estados Unidos e estamos em grande vantagem para, em alguns anos, conseguirmos ser aí a primeira potência agrícola do mundo. Continuando, sendo possível identificar também vários tipos de solos com boa fertilidade. Na realidade, o Brasil é o país que mais tem solos férteis no mundo e também o país que tem grande variedade de solos, por ter climas variados e ter também aí um território muito grande. É isso que confere ao Brasil essa grande variedade de solos, é isso que confere ao Brasil essa fertilidade incrível, combinado com o clima. Esses solos são diferenciados principalmente pela sua composição, ou seja, o tipo de rocha que vai se intemperizar, os minerais que vão compor esse solo, a sua granulação, ou seja, o tamanho dos grãos, né? Podemos ter solos aí argilosos, solos siltosos e solos arenosos, por exemplo. E a tonalidade, a cor, a coloração destes solos. Temos solos mais enegrecidos, que têm mais humus, temos solos mais avermelhados, que podem indicar a presença de ferro, e assim por diante. Então, a Unifenas deu para você aí uma pequena noção de como funcionam os solos no Brasil. Aí ele diz assim: leia as afirmações sobre alguns tipos de solos férteis do Brasil e assinale a alternativa correta. Volta aqui para mim. Dá uma olhada lá na letra A. Vamos dar uma olhada. Olha o que ele diz. O solo de terra roxa, originário da decomposição do granito, é muito encontrado na faixa litorânea do Nordeste e Recôncavo Baiano. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco para você sobre esse solo de terra roxa. E ele é um solo importantíssimo para a agricultura no Brasil, que se desenvolve ali na bacia do Paraná. Portanto, não é na região Nordeste. E tampouco ele é um solo que se origina da decomposição do granito. O nosso querido solo de terra roxa, ou como diriam os italianos que batizaram esse solo, solo de terra rossa, né, vermelha, ele é decomposição através do basalto, ele é um solo basáltico, não um solo granítico. Eu vou aprofundar isso com você já já. Dá uma olhada na letra B. O solo salmourão, de cor castanho avermelhado, resulta da fragmentação da argila e do basalto, rochas de origem vulcânicas comuns no Nordeste Oriental. Argila e basalto não são comuns nesta região do Brasil. O solo de salmourão, ele acontece muito mais na região sudeste e centro-oeste do país. É isso que a alternativa tem de erro. Olha o terceiro, importantíssimo, letra C, acompanha só. O solo Chernósium, existente na porção semiárida do país, possui cor negra, é rico em material orgânico
e é amplamente utilizado no plantio do algodão no Vale do Jequitinhonha. Tem muita coisa a se comentar aqui nessa questão. Preste atenção na alternativa C. O solo de Chernósium, pessoal, é considerado o solo mais fértil do mundo. Por quê? Porque ele é um solo orgânico, ele tem grande presença de material orgânico. Vamos relembrar uma coisa? Quando a gente fala de solos, é importante nós lembrarmos a composição do solo. O solo tem, em média, é formado por 45% de minerais, entre 20% e 25% de água, entre 20% e 20% de ar e em torno de 5% de matéria orgânica. O solo de Chernósium, ou Chernossolo, se a gente colocar em língua portuguesa, ele é um solo que tem uma grande quantidade de material orgânico, de humus, e, portanto, isso confere a ele uma coloração enegrecida. A alternativa fala disso, possui cor negra, porque é rico em material orgânico, correto. Mas esse solo de Chernósium, embora ele exista em algumas partes do Brasil, ele não ocorre no Vale do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha é o extremo norte de Minas Gerais. É uma região muito pobre, é uma região com graves problemas sociais, inclusive aí a questão da agricultura, que está muito exposta a agentes de intemperismo e erosão. O solo de Chernósium, ele acaba aparecendo um pouco mais nas regiões sudeste e sul do Brasil, em alguns pontos específicos. Mas é verdade que ele tem a coloração negra e é verdade que ele é rico em material orgânico. Ô Fred, e onde é que ocorre o solo de Chernósium, para que eu possa ter uma ideia melhor? Coloca aí para você anotar na sua observação hoje da aula. O solo de Chernósium acaba acontecendo muito na Rússia, muito na Ucrânia, por exemplo. São regiões de presença rica em solo de Chernósium. Beleza? Então essa alternativa também não está correta. Letra D, vem comigo. O solo loess, olha que pronúncia legal, hein? Solo loess. De elevada granulação, ou seja, muito granulado, com grãos bastante densos, grãos de areia, pode-se considerar um solo arenoso, é amplamente aproveitado no Brasil para a agroindústria da soja, café e trigo, em áreas do Cerrado brasileiro e da porção meridional da Amazônia brasileira. Infelizmente, essas informações brasileiras sobre o solo de loess não correspondem à verdade. O Brasil não tem grandes quantidades de solo de loess. Tem poucos solos em algumas regiões espalhadas do Brasil e isso não corresponde à verdade da letra D. Onde é que nós temos bastante solo de loess? Anota aí, na China. A China possui uma grande parte da sua agricultura muito fortalecida pelo fato de possuir solos de loess. E finalmente, chegamos à alternativa correta, que é a alternativa letra E. Olha só, o solo de Massapê ou Massapé, pode ser grafado das duas formas, é um solo comumente encontrado no litoral nordestino, constituído pela decomposição de rochas como a gneiss e calcário, e também filtros, sendo muito explorado no período colonial para o cultivo de cana-de-açúcar. Moçada, esse solo Massapê, ele é conhecido como um solo aluvial. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão? Vamos dar uma olhada aqui no que eu preparei para você. Observa. Solos aluviais. Põe em tela cheia, Dogão. Olha que interessante. Quando a gente fala de solos aluviais, e o solo de Massapê é um solo aluvial, são solos que são encontrados em beiras de rios, tá? Então, preste atenção. Quando nós falamos de solos aluviais, nós estamos falando de solos de beiras de rios, que acabam tendo uma formação, uma constituição, por conta de sedimentos que são trazidos para beiras do rio, principalmente por conta do próprio rio, né? Ou seja, nós estamos falando aí de uma erosão fluvial. Fora isso, o vento pode trazer sedimentos também e outros agentes erosivos. O que interessa é que esse solo acaba ficando muito rico em nutrientes, por conta do material orgânico trazido pelas águas dos rios. Por isso que a gente diz que regime de cheia de rios, como por exemplo o rio Nilo, o rio Indo, tá? O rio Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, todos esses rios foram importantes para o desenvolvimento da civilização e da agricultura, lá no período neolítico, na chamada Revolução Neolítica. Aqui no Brasil, esse tipo de solo, né, aluvial,
ele é conhecido como solo de Massapê na região Nordeste, exatamente nessa região, como a alternativa E mostrava para a gente. O solo de Massapê, ele foi muito importante para o ciclo econômico da cana-de-açúcar no Brasil. Você se lembra? Quando o Brasil foi colonizado, ali a partir do século XVI, o primeiro ciclo econômico que nós desenvolvemos foi o ciclo da cana-de-açúcar, logo depois da extração do pau-brasil, que foi pontual. E como é que nós conseguimos fazer com que a cana-de-açúcar se tornasse um produto de exportação muito importante para o Brasil? Através do solo Massapê, que foi desenvolvido ali, que foi uma característica importante para o desenvolvimento da agricultura nordestina no ciclo da cana-de-açúcar. E não somente isso, hein? Olha o que eu marquei ali embaixo para você. Esse tipo de solo, o solo aluvial, que no Nordeste brasileiro é chamado de Massapê ou Massapé, ele foi um solo importante na sua última análise para desenvolver as civilizações, meu amigo e minha amiga. Sem esse solo, a agricultura não teria sido possível. Sem esse solo, não teria surgido as primeiras civilizações e, portanto, não teria havido como a agricultura ter se desenvolvido como se desenvolveu. Então tá ali a imagem para você dar uma olhadinha, comparar. Você pode verificar que o solo aluvial, então, é a nossa alternativa correta, solo Massapê. Eu ainda quero continuar um pouquinho mais dentro dessa questão de solos e agricultura com você. Por quê? O vestibular da Unifenas tem pedido muito isso. Tem colocado questões nos últimos anos sobre água, agricultura, solo. É importante você ter aí nessa revisão que nós estamos fazendo hoje um pouco mais de noção sobre o assunto. De tal forma que eu quero comentar com você agora sobre esse outro tipo de solo. Opa, volta um pouquinho aí, Dogão. Aê, esse tipo de solo, que é um solo talvez o mais importante da história do Brasil e atualmente para o Brasil. O solo de terra roxa, que nos falava a alternativa A. Põe tela cheia para eles darem uma olhada aqui, Dogão. Observa aqui. Tá vendo a imagem? Não parece roxo o solo não, né? Evidentemente que não. Por que esse solo é chamado de solo de terra roxa? Deixa eu contar para você, volta para cá. Olha que interessante. Esse solo é chamado de solo de terra roxa porque quando nós estávamos ali no final do século XIX, né, começo do século XX, quando houve aquela onda imigratória para substituir a mão de obra que era escravizada pela mão de obra imigrante, muitos italianos vieram ao Brasil. E esses italianos sabiam trabalhar em duas áreas distintas. Trabalhavam tanto na indústria quanto na agricultura. No caso do Brasil, início do século XX, ainda tínhamos a agricultura como sendo o principal carro-chefe da economia. E os italianos, que vieram para a região sudeste, sul principalmente, eles começaram a trabalhar com a cafeicultura e eles puderam verificar que esse tipo de solo aqui, ó, avermelhado, era muito fértil, muito produtivo. E se admiravam, dizendo, nossa, que maravilha este solo de terra rossa. Rossa em italiano é vermelho, como você pode ver aqui. Mas os brasileiros acabaram, por ignorância linguística, atribuindo o nome solo de terra roxa. Por isso, acabou com esse nome, mas ele é avermelhado, como você pode ver aqui na nossa imagem. Meu amigo, minha amiga, meu jovem, preste atenção numa coisa. Esse solo de terra roxa, eu gostaria que você anotasse aí nessa revisão. Ele é formado pelo derramamento de magma, ou seja, por rochas derretidas que se encontram no interior da Terra, que quando saem, por exemplo, de um vulcão, são chamados de lava. Esse derramamento de magma vai passar por um processo de cristalização, ou seja, esse magma vai se resfriar e se cristalizando acaba formando uma rocha magmática. Essa rocha magmática, ela vai ser intemperizada, ou seja, desgastada, e a partir daí se forma esse solo que nós conhecemos como solo de terra roxa. Ele é extremamente comum no Brasil, na chamada Bacia do Paraná. Presta atenção aqui, meu jovem. Essa bacia do Paraná que eu estou me referindo aqui, não é a bacia hidrográfica do Paraná, é a bacia sedimentar do Paraná, uma estrutura geológica importantíssima para você. Essa bacia compreende parte do estado aí de São Paulo, parte do estado de Minas, Mato Grosso do Sul, pega também Paraná, Santa Catarina, chega até o Rio Grande do Sul. É uma bacia sedimentar, é uma unidade de estrutura geológica brasileira. E ela é riquíssima nesse tipo de solo.
o solo de terra roxa, de coloração avermelhada e muito fértil. Por que eu disse que esse é um tipo de solo importante para o Brasil? Porque da mesma maneira que o solo aluvial de Massapê foi interessante para o ciclo da cana-de-açúcar, certo? Lá no período colonial, o solo de terra roxa, esse solo avermelhado, ele foi indispensável para o desenvolvimento da agricultura cafeeira no Brasil. Foi esse solo que sustentou a agricultura brasileira do café. E, portanto, foi esse solo que deu condições do Brasil crescer a sua agricultura cafeeira e, posteriormente, aí dentro da história do Brasil, conseguimos pegar esses investimentos, alojarmos na indústria e fazemos o Brasil se modernizar. Você sabe bem, o café foi importante para o Brasil e o café só foi possível graças aí ao solo de terra roxa. Tá com uma dúvida? Não entendeu alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Manda pra gente aí no chat, o pessoal aqui da assistência manda pra nós a pergunta, beleza? Deixa eu te comentar uma coisa antes de avançar, que eu ainda tenho mais uma coisa dentro desse assunto de solos. Você está percebendo a importância do solo, não só para a própria preservação do ambiente, mas para a estruturação das atividades econômicas humanas? Eu citei 2 ciclos importantíssimos da agricultura brasileira. Citei a cana-de-açúcar e a agricultura cafeeira. Meu amigo, minha amiga, meu jovem, você percebe como é que você tem que raciocinar as questões? Você tem que fazer os links, você tem que juntar a questão da geografia natural, que é o solo, com o desenvolvimento da geografia econômica e também da geografia humana. Solos são indispensáveis para a civilização mundial. Sem solos, eu repito, sem alimento e sem energia. Então, conservar os solos, manter os solos com saúde, manter os solos bem estruturados, com a sua fertilidade garantida, é uma coisa essencial para garantir o futuro aí da humanidade nas próximas décadas. E por que eu estou falando isso para você nesse momento? Porque já que a gente está discutindo esse assunto de solos e agricultura, existe um dado atual importante aí que você precisa discutir comigo. Qual dado? Observa aqui comigo o que eu quero falar para você ainda dessa questão. Nós temos aqui a questão do uso de agrotóxicos no Brasil. Infelizmente, o que eu vou falar agora não é um dado bom, não é um dado legal, não é uma coisa a qual nós devemos nos orgulhar. Observa que interessante. Um relatório falado pelo IBGE, ou divulgado pelo IBGE recentemente, foi um relatório sobre o desenvolvimento sustentável brasileiro. O que é isso? Desenvolvimento sustentável, você sabe, é aquele conceito que nos mostra como desenvolver a economia, como desenvolver a nossa qualidade de vida sem alterar ou sem ter impactos significativos no meio ambiente. E dentro desse relatório, o IBGE falou a respeito de vários e vários temas. E um dos temas que chamou a atenção da mídia e já foi assunto de questões de vestibulares e pode cair para você na Unifenas, é o uso de agrotóxicos no Brasil. Repara os dados. Põe tela cheia, Dogão. Repara os dados aqui pra gente. Tela cheia, Dogão. Tela cheia, Dogão. Isso, garoto. Olha só. Uso de agrotóxicos no Brasil. Reparem a data, por favor. Quero que você anote. Entre 2002 e 2012, portanto um período aí que compreende 10 anos, a comercialização de agrotóxicos nesse país passou de quase 3 quilos por hectare para 7 quilos por hectare. Um aumento de 155%. Volta para mim aqui. Isso é bom? Isso é mal? Olha só, por que é que houve a necessidade de um aumento na casa de 155% no uso de agrotóxicos? Porque a agroindústria, ou também chamado de agronegócio, que é a agricultura comercial, cresceu bastante. E essa agricultura comercial necessita de uma produtividade muito alta. Isso a leva a usar muitos insumos agrícolas, fertilizantes, adubos e, sem dúvida nenhuma, o nosso tema agora, agrotóxicos. Por isso esse aumento. A nossa agroindústria, a nossa agricultura comercial, que é voltada prioritariamente para a exportação de gêneros agrícolas, ela teve um salto muito grande entre o período de 2002 e 2012. E isso acabou acarretando no uso de agrotóxicos em elevada escala.
um aumento, como disse o relatório do IBGE, de 155%. Os estados que acabam utilizando mais agrotóxicos no Brasil é, em primeiro lugar, o estado de São Paulo, que tem uma agricultura moderna, muito mecanizada, seguida do estado de Goiás e depois o estado de Minas Gerais. Isso é uma questão que pode cair para você. E qual é o problema, professor, do uso de tanto agrotóxico? Agrotóxicos causam impacto ambiental, tá? Não tão elevado quanto se diz, mas causa impacto ambiental e, claro, causa danos à saúde daqueles que o consomem. Se você consome produtos com alto teor de agrotóxico, isso pode causar um mal à sua saúde. Afinal de contas, isso são químicos. Existem aí muitos e muitos danos que podem ser causados ao seu organismo ao consumir uma quantidade enorme de agrotóxico por um longo período de tempo. Então é interessante notar que esse dado, ao mesmo tempo que nos causa preocupação de danos ao solo, né, pode contaminar o solo, pode contaminar lençóis freáticos, isso se não houver um cuidado muito bem feito com o uso desses agrotóxicos, também tem a questão da saúde humana que pode ser afetada pelo uso de agrotóxicos. Então, vamos encerrar essa primeira questão fazendo aí o nosso pequeno ficha resumo. O que eu recomendo para você estudar? O que eu recomendo para você revisar aí para a Unifenas? Fique atento, o ano de 2015 foi ano internacional dos solos. Fique atento com a questão dos principais solos brasileiros. A gente reviu aí 2 para vocês que tem maior incidência em questões do vestibular. Fique esperto também com essa questão dos agrotóxicos, que pode vir aí uma questão para você interpretar uma tabela ou algum texto, como a Unifenas gosta mais de apresentar para vocês. Tudo bem? Belezinha, meu jovem? Anotou isso? Se tiver dúvida, quiser fazer um comentário, manda pra gente aí. Nós estamos ao vivo, é só você anotar. Qualquer dúvida a gente parte para explicar para você. Vamos para uma próxima questão importante? Vamos embora, a gente está com muito tempo. Vamos nessa. Dá uma olhada aqui. Opa, volta. Opa, voltou demais. Segunda questão, exatamente essa. Preste atenção que essa questão vai falar a respeito de movimentação de placas tectônicas e de terremotos. É muito importante você ter em mente o seguinte: o mundo passa hoje por um período de grande agitação sísmica. Nós tivemos aí nos últimos anos grandes terremotos que foram acontecendo, que se tornaram notícia no mundo inteiro. A questão aqui vai versar sobre o terremoto do Nepal, ocorrido aí há pouco tempo. Esse ano nós já tivemos um outro terremoto aqui na América do Sul, que afetou principalmente aí um país chamado Equador. Então não é difícil que a Unifenas faça uma questão falando a respeito do terremoto do Equador, cobrando de você aí por que acontecem terremotos, quais são as consequências e mais detalhes a respeito dessa fascinante matéria. Então vamos dar uma olhadinha na questão para vocês aprenderem alguma coisinha, revisarem alguma coisa a mais a respeito desse importante tema. Põe tela cheia, Douglas. Vamos lá. Olha o que diz a questão. Leia o fragmento de texto a seguir. Um imenso terremoto abala o Nepal e provoca mais de 1.300 mortes. Abre aspas. Mais de 1.300 pessoas morreram. Quase 2.000 estão feridas e um patrimônio cultural incalculável foi destroçado no terremoto de 7,9 graus na escala Richter, que sacudiu o Nepal neste sábado, segundo as últimas estimativas oficiais, citada pela agência Reuters. É a pior catástrofe natural sofrida pelo país desde 1934, quando outro terremoto deixou cerca de 8.500 mortos. O tremor, que teve epicentro a 150 quilômetros a oeste de Katmandu, afetou também a Índia, onde foram registradas mais de 30 vítimas fatais. E o Tibete, ou Tibete, onde as autoridades chinesas confirmaram a morte de pelo menos uma dezena de pessoas. Corta aqui para mim de novo. Aqui ele fala já de um conceito interessante, que não vai ser cobrado na questão, mas eu quero revisar com você. Ele diz aqui no texto que o tremor teve o epicentro a 150 quilômetros a oeste de Katmandu. Preste atenção. O que é o epicentro de um terremoto? A gente diz que quando há um terremoto, há um abalo sísmico, provocado pela movimentação de placas tectônicas. No caso de terremotos, eles ocorrem por conta do choque entre placas tectônicas.
o movimento orogênico convergente. Onde as placas tectônicas se chocam, o ponto exato de encontro dessas placas tectônicas, lá abaixo, para baixo da litosfera, para baixo da crosta terrestre, o ponto de encontro entre as placas tectônicas quando se chocam, nós não chamamos de epicentro, nós chamamos de hipocentro. É o local de encontro de placas tectônicas. Porém, neste hipocentro, onde há o encontro das placas, vai se propagar linhas sísmicas ou ondas sísmicas de tremores, que vai atingir a superfície da Terra, vai atingir a crosta terrestre. E o local onde esses tremores são sentidos com maior intensidade, ou seja, onde a chacoalhada é maior, onde o impacto é maior, aí sim nós chamamos de epicentro. Portanto, a cidade aqui de Katmandu, ela estava a apenas 150 quilômetros do local onde o terremoto foi sentido pelos sismógrafos, que é um sismógrafo, um medidor de intensidade de terremotos, ou um medidor de intensidade de abalos sísmicos, foi sentido com mais força ali no epicentro do terremoto. Então, já vale a pena você revisar aí a questão de hipocentro e epicentro. Agora, o que a pergunta nos quer? Preste atenção. O Nepal está localizado em uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo. Claro, você vai ver por que já já. Nesta porção da Ásia, é comum a ocorrência de tremores. Por quê? Então, a Unifenas pergunta para você o seguinte: por que é que ocorrem tantos tremores de terra neste local onde está o Nepal? E eu acrescentaria para você, por que é que existem locais no mundo onde os tremores de terra são tão comuns? Por que em certos locais há e em outros locais não há tremores de terra? Por que no Brasil se fala que não existem terremotos? E existem, mas apenas de pequena intensidade. É isso que ela está perguntando para você. Por que ocorrem esses tremores em alguns lugares do mundo? Olha umas alternativas para mim. Primeiro, letra A. Ocorre um movimento convergente entre as placas da Eurásia e da Índia, tornando a região vulnerável às ações sismológicas com maiores magnitudes. Meu jovem, perfeitamente. É exatamente isso que acontece. Repara que foi usado um termo aqui e não foi por acaso. O termo foi movimento convergente. O movimento convergente é um dos tipos de movimentos tectônicos possíveis. E para que você possa verificar isso, eu vou mostrar para você aqui numa imagem para você. Dá uma olhada. Observa aqui comigo, por favor. Põe tela cheia, Dogão. Olha essa imagem. Essa imagem que vocês estão vendo aí refere-se às placas tectônicas. O que são placas tectônicas? Placas tectônicas são grandes estruturas rochosas que sustentam a crosta terrestre. Você sabe muito bem que a estrutura da Terra é formada por núcleo, manto e crosta. O que sustenta a crosta terrestre sobre o manto da Terra é exatamente as placas tectônicas. E aí você verifica a existência delas por cor. Observa ali no canto direito que a placa euroasiática, em verde, está fazendo um movimento convergente, olha a flechinha para baixo, com a placa indiana, que está fazendo um movimento convergente, ou seja, de encontro com essa placa euroasiática. Corta aqui para mim de novo. Verificou ou não? Olha lá, a placa euroasiática, conforme a questão falava, está convergindo, está indo ao encontro da placa indiana. Esse é um tipo de movimento possível de placas tectônicas e quando elas se chocam, existe as ondas de tremores sísmicos que nós conhecemos como terremoto. E infelizmente aí com tantos mortos por conta de ser uma região de encontro de placas tectônicas. Mas vem cá, será que esse é o único movimento que as placas tectônicas fazem? Observa de novo ali no mapa. Percebam que tem placas que estão se afastando uma das outras. É o caso, por exemplo, põe tela cheia de novo, Dogão. É o caso ali da placa sul-americana, certo? Em roxo, onde está o Brasil. O Brasil se encontra justamente no centro da placa sul-americana.
A placa sul-americana está se afastando, reparem o movimento das flechas indicativas, da placa africana. Por isso que o continente sul-americano se separou do continente africano. Junto compunham aí um único continente, todos eles chamado de Pangeia. Então, olha só, eu tenho placas que se encontram, que convergem, eu tenho placas que divergem, ou seja, se afastam, e eu tenho placas que se tangenciam, ou seja, placas que passam uma raspando a outra. Repara lá na placa, né, norte-americana, na cor marrom. Ela está passando muito perto ali, ó, da placa do Pacífico. Elas estão tangenciando-se. Corta para mim de novo. Esses são os três tipos de movimentos que nós temos de placas tectônicas. Nós temos aí movimentos, portanto, convergentes, movimentos divergentes e movimentos tangenciais. Esses movimentos todos, os três, são chamados de movimentos orogênicos de placas tectônicas. Orogenia, perfeito? E eles trazem consequências importantes para o relevo e a paisagem mundial. Que consequências? Olha só, eu coloquei aqui para você os principais para a gente revisar nesse dicão. Dá uma olhada. Os movimentos convergentes, eles acabam criando cordilheiras, ou seja, cadeia de montanhas. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, entre outras cordilheiras importantes aí ao redor do mundo. Portanto, quando há um movimento orogênico convergente de choque de placas, nós temos terremotos e formações aí de cordilheiras, de grandes montanhas. Quando há um movimento divergente, quando há o afastamento de placas tectônicas, que é o caso, como nós vimos, da placa sul-americana e da placa africana, o que acaba acontecendo? A formação das chamadas dorsais. Ué, professor, mas peraí, tá frio aqui, não entendi direito como é que é. Formação das dorsais. Ué, e o que é isso, professor? Dorsais, vamos colocar assim para você poder visualizar, são cordilheiras submarinas, normalmente conjunto de grandes relevos dentro dos oceanos. É o caso, por exemplo, da cadeia mesoatlântica. A cadeia mesoatlântica é uma dorsal que se formou por conta do afastamento da placa sul-americana e a placa africana. É impressionante a quantidade de questões de vestibular que te pedem para saber essa consequência entre o afastamento da placa sul-americana e a placa africana. Fora isso, nós temos os movimentos tangenciais, aquele onde as placas vão tangenciar-se umas com as outras. Qual é a consequência desse movimento? Normalmente, a formação de falhas, ou seja, de separação do relevo muito perceptível a qualquer pessoa que o verifique. É o caso, por exemplo, da falha de San Andreas, que acontece ali na Califórnia, do lado oeste, né, dos Estados Unidos. Está anotando aí, meu jovem aluno? Percebeu como é que é importante isso? Esse ano a gente teve aí a nossa querida, o nosso querido Equador, que sofreu um terremoto. O que aconteceu no Equador? Pela última vez aqui, Dogão, põe tela cheia para eles verem. Só para vocês poderem pegar essa dica, repara o que aconteceu no Equador. O Equador é um país que está aí no extremo oeste, né, da América do Sul. O Equador está assentado geologicamente sobre a placa sul-americana, que choca-se frequentemente com aquela placa em azul clarinho ali, ó, que é a placa de Nazca. É isso que aconteceu. Então, da mesma maneira que a Unifenas pediu para você identificar as origens aí do tremor de terra no Nepal, pode pedir para você identificar a origem do tremor de terra no Equador ou nos chamados países andinos, né? Já que não foi somente o Equador que sentiu esse tremor. Até no Brasil foi registrado tremores de terra por conta desse abalo. Então, o que você vai lembrar nesse dicão? Foi a placa de Nazca que se chocou com a placa sul-americana que deu origem a esse problema todo aí que nós verificamos há alguns meses atrás, beleza? Volta aqui para mim. Lembre também de uma coisa que sempre é muito cobrada em vestibular. Tem terremoto no Brasil? Resposta, tem. Só que a maioria dos terremotos brasileiros ocorrem em pequena intensidade na escala Richter. Não é ou não são terremotos de grande intensidade. Por quê? Olha lá para o Brasil, nós estamos bem no meio da placa sul-americana.
Portanto, as ondas sísmicas que se propagam do local de encontro de placas tectônicas estão a quilômetros e quilômetros daqui. Quando essas ondas chegam até o Brasil, elas normalmente são de pequena intensidade, beleza? Então, fique muito esperto com essa questão de terremotos, de tremores, que são questões muito frequentes no vestibular da Unifenas, pode cair alguma coisa aí para você. Ficou com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, quer fazer um comentário? Repito, manda aí pra gente no chat, o Dogão anota, passa pra gente aí quais são as dúvidas que vocês andam tendo. Então já conseguimos revisar aí a questão dos solos, da agricultura do Brasil, dar dica para vocês sobre isso, e agora a questão da movimentação das placas tectônicas, beleza? Vamos avançar, vamos nessa. Vem comigo aqui. A próxima questão é esta daqui. É uma questão clássica a respeito de aquecimento global. No entanto, a Unifenas nos colocou, junto com essa questão do aquecimento global, uma atualidade interessante, que foi a realização, no finalzinho do ano passado, 2015, da 21ª Conferência das Partes, chamada também de COP21. Então vamos ver o que é isso, aproveitar a questão da Unifenas para estudar essa questão. Coloca a tela cheia, Dogão. Olha só o que nós temos aqui. Leia o fragmento de texto a seguir. E aqui, antes de eu ler, vale uma dica, quer ver? Volta para cá. Vocês perceberam que a terceira questão que a gente lê é um fragmento de texto e ele não é tão curto, né? Isso é uma característica importante do vestibular da Unifenas. Eles colocam sempre bastante informação na questão para que você se contextualize bem. Portanto, não tenha preguiça de ler a questão da Unifenas. Leia com calma, atentamente, grifando. Eu sempre digo que é importante que você aprenda a dialogar com a questão. Você está lendo a questão, conversa com ela. Como assim, professor, conversar com a questão? Tire dela informações, acrescente nela informações, coloque o que você sabe, faça anotações, porque dessa forma você vai direcionando para a resposta correta, beleza? Então volta a tela cheia e vamos lá. Leia o fragmento de texto a seguir. Em dezembro, em Paris, os 196 integrantes da ONU vão tentar chegar a um consenso sobre como lidar com as mudanças climáticas globais. Abre aspas. Em dezembro deste ano, nos arredores de Paris, os 196 países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, olha que sigla maravilhosa, UNFCCC, maravilha de sigla, irão se reunir na busca por um consenso sobre qual será o rumo que a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP21, irá tomar sobre o clima e buscarão assinar um novo acordo global na capital francesa. Sobre a COP21, leia as inferências a seguir. Volta para cá. Meu jovem, venha comigo, preste atenção. Aqui, a Unifenas cobrou essa questão quando a COP21 ainda era futuro, quando ela ainda iria acontecer. E hoje, nós estamos em 2016, a COP21 já aconteceu. Ela foi feita aí no finalzinho do ano passado, no mês de novembro do ano passado, 2015. Nós já temos acordos, nós já temos aí um prognóstico bastante interessante do que essa COP21 pode fazer para tentar equacionar ou pelo menos aí diminuir, mitigar os problemas causados pelo aquecimento global. Vamos ler as alternativas, vamos ler aí as opções 1, 2, 3 e 4 e ver o que tem de erro ou de acerto em cada uma delas. Observa que interessante. Primeira inferência que ele coloca para nós. Na ocasião, ou seja, na COP21, será apresentado um novo acordo de redução de emissões de gases carbono que substituirá o protocolo de Kyoto. Perfeito. A COP21 tem, entre outros objetivos, fazer um acordo, e esse acordo foi feito. Ele ficou conhecido, né, ele está sendo conhecido hoje como Protocolo de Paris, já que a COP21 foi feita em Paris, na França. E esse acordo, que já eu comento com vocês um pouco mais de detalhes sobre ele veio em boa hora para substituir o Protocolo de Kyoto. Por quê? O Protocolo de Kyoto, feito nos anos 90, ele também tinha como meta reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né? Os gases estufa, que intensificam esse aquecimento. E é interessante entender
que o protocolo de Kyoto é considerado um fracasso pela ONU e por ambientalistas. Por quê? Porque não houve a adesão a esse protocolo de redução de emissão de gases de estufa de alguns países que são grandes emissores, principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos não ratificaram esse protocolo por não concordarem com os termos deles e por não quererem também afetar a produtividade das suas indústrias. Hoje é diferente. Hoje nós temos um protocolo de Paris sendo aí uma nova opção, uma nova alternativa, tá, ao nosso querido aquecimento global. Tá com uma pergunta aí, Fabinho? O Gustavo Túlio falou assim, para repetir a questão do terremoto no Nepal, por favor. E o Diego Rodrigues falou assim, a placa sul-americana está tangenciando a norte-americana, roxo e marrom? Vamos fazer o seguinte, então, deixa eu só terminar essa questão e aí eu volto para placas tectônicas com vocês, tá legal? Só para a gente não quebrar o raciocínio aqui da questão, eu já volto rapidinho para mostrar. A primeira questão é, se dá para voltar a questão do Nepal? Para falar um pouquinho, repete um pouquinho sobre o terremoto no Nepal. E Ok. o do Diego é a placa sul-americana está tangenciando a norte-americana, roxo e marrom? Ok, eu já falo isso para vocês, beleza? Valeu pelas perguntas, só vou não quebrar o raciocínio e a gente já volta lá, tudo bem? Vamos ver a alternativa 2 aqui, ó, segunda inferência. E a primeira, está correta? Perfeito. A primeira está mostrando claramente o que a COP21 pode fazer. Segunda, serão apontadas novas diretrizes de combate ao aquecimento global a partir de 2020. Por que 2020? Oficialmente, o protocolo de Kyoto vale até 2020, tá? Embora ele já tenha sido abandonado na prática pela maioria dos países. Então, as novas diretrizes de combate ao aquecimento global virão a partir de 2020, ano em que expira o protocolo de Kyoto. Perfeito? Terceira, o protocolo de Kyoto é um acordo legal, ou seja, jurídico, existente entre vários países membros da ONU, para controlar as emissões de gases causadores do aquecimento global. Exatamente. E foi feito, acrescento eu, nos anos 90. 4. Maiores emissores da atualidade, atenção nisso, China e Estados Unidos. É verdade isso, Fred? É verdade. Os maiores emissores hoje da atualidade de gases estufa são justamente a China e os Estados Unidos. Por quê? Por terem principalmente um parque industrial muito desenvolvido. A China é a maior produtora de industriais do mundo, os Estados Unidos segundo, e logo eles acabam produzindo muita emissão de CO2. O que tem esses dois países? Vamos lá. São historicamente os grandes entraves de um acordo global legal de corte de gases do efeito estufa, mas apresentam na COP21 disposição em aceitar um novo acordo com metas de reduções a partir de 2020. Verdade, China e Estados Unidos, inclusive o ano passado, se anteciparam à COP21 e fizeram um anúncio de medidas conjuntas já para reduzir um pouco as emissões de gases de estufa. E tiveram uma participação bastante interessante aí dentro da questão da COP21. Eu vou falar para vocês então que essa questão, a alternativa correta é a letra E, onde todos os itens estão corretos. E eu quero me aprofundar um pouco mais nessa questão, mas antes, vamos responder as questões aí que nos enviaram através do chat. Volta uma tela lá nas placas tectônicas que os nossos amigos, acho que é o Túlio, né? Fez a pergunta e o outro, acho que eu esqueci o nome, não me lembro, mas está anotando aí. A primeira é para falar um pouquinho mais sobre o terremoto do Nepal. Bom, o terremoto no Nepal, ele aconteceu ali, ó. Põe tela cheia. Põe tela cheia, Dogão. Olha lá, ó. Tá vendo a placa euroasiática, a placa em verde e a placa indiana em vermelho no canto direito aqui, meus queridos? Foi ali que aconteceu o que a questão nos trouxe, que foi o terremoto, o abalo sísmico no Nepal. Aconteceu por uma convergência de placas e o Nepal se localiza justamente naquela zona de encontro. A questão vinha perguntando o porquê que esse terremoto acontece com tanta frequência naquela região da Ásia. E a resposta é essa. Acontece com tanta frequência porque é uma região de encontro de placas tectônicas. Acredito eu que a outra pergunta, acredito que foi do Túlio, foi se a placa sul-americana está tangenciando a placa norte-americana, né? Olha bem para a imagem, Túlio. Se você verificar ali, ó, a placa sul-americana, conforme eu disse, ela se afasta da africana
e ela está em estado, observa bem o que eu vou dizer, repara ali, ó, ela está em estado de não movimento em relação à placa norte-americana nesse sentido. Ela não está tangenciando, ela está em não movimento. Como assim? Corta aqui para mim. Imagina que isso aqui é a placa norte-americana, aqui é a placa sul-americana, mais ou menos assim. Ou ela se afasta, ou ela tangencia, ou ela encontra, converge. No caso, ela se afasta da placa, olha aqui, ela se afasta da placa africana, ela se choca com a placa lá, de Nazca, mas em relação à placa norte-americana, ela não está fazendo nenhum desses movimentos propriamente dito. O que não significa dizer que em algum dado momento a placa sul-americana não possa se chocar com a placa norte-americana ou não possa tangenciá-la ou até divergir dela de forma grave. Por que que o esquema de mapa aqui não coloca nenhum tipo de flecha em relação a ela? Porque nós não temos um movimento constante em relação a essa placa. Não é um movimento que acontece com constância. Como assim? A placa africana, ela se afasta constantemente da placa sul-americana. Dá até para medir quanto. Ela se afasta aí poucos centímetros por ano. Entende? Já a placa norte-americana e a placa sul-americana, elas não têm uma constância de movimento. Então, portanto, não conseguimos categorizar, essa placa em relação à outra. Beleza? Se não entendeu, manda pra gente lá. Eu respondo para você depois, caso tenha ficado mais alguma dúvida. Vamos seguir então? Falava eu a vocês sobre a questão da COP21. Falava para vocês a respeito de aquecimento global. Tá vendo o símbolo aqui, ó? Foi o símbolozinho da COP21 aí no finalzinho do ano passado. É interessante você notar que essa reunião da COP21 foi, sem dúvida nenhuma, a mais importante reunião climática já feita até hoje, porque nós estamos ficando sem tempo para resolver as nossas questões climáticas. E por quê? Jovem, o aquecimento global, ele é um problema seríssimo que o nosso mundo enfrenta hoje. E eu coloco ali para você, ó, para a gente revisar. O aquecimento global ele é fruto de quê? O aquecimento global ele é fruto da intensificação do efeito estufa. Repare bem na ênfase que eu dei à intensificação. Por que eu dei essa ênfase em intensificação? Porque o efeito estufa em si, ele é um efeito natural e necessário para a manutenção na vida da Terra. Sem o efeito estufa, não haveria como manter a temperatura do planeta entre graus Celsius suficientes, por exemplo, para o desenvolvimento da vida, para a permissão da evolução das espécies. Nada disso seria possível. Portanto, nunca afirme que o efeito estufa é que causa o aquecimento global, mas sim a intensificação do efeito estufa é que leva ao problema do aquecimento global. E Fred, por que o efeito estufa se intensificou tanto? Desde a primeira Revolução Industrial no século XVIII. Por isso que eu marquei para você ali que desde o século XVIII, com a industrialização e o crescimento urbano, a urbanização, houve uma intensificação da emissão de gases estufa, como por exemplo o CO2, o CH4, que é o metano, e tantos outros gases. Esses gases tornam, certo, a camada de gás estufa muito densa e, portanto, com capacidade de reter muito calor. Ah, ok, professor. Se você falou que o efeito estufa é importante porque mantém o calor na Terra, então qual que é o problema de intensificar o efeito estufa? Nós vamos reter mais calor, jovem. Ué, e daí? Se eu retenho mais calor, eu aumento a temperatura média da Terra e aumentando a temperatura média da Terra, eu tenho consequências catastróficas para a humanidade, que estão ali listadas para você. Antes de explicar para você essas consequências principais do aumento da temperatura média da Terra, deixa eu contar para você o que é que foi resolvido nessa COP21. A COP21 começou com o intuito de conseguir assinar um protocolo que colocasse ali medidas efetivas para impedir o aumento de mais de 2 graus Celsius da temperatura média do planeta. É isso que foi buscado nessa reunião. E havia aí um problema para ser resolvido, que é um problema geopolítico. Qual é o problema?
Para reduzir as emissões de CO2, os países desenvolvidos, por exemplo, precisam reduzir a sua produção industrial, que é o que mais emite CO2. E os países subdesenvolvidos, os chamados países do Sul, eles precisam deixar, às vezes, de investir em setores industriais, o que geopoliticamente é muito difícil, já que eles estão buscando desenvolver-se no mesmo patamar dos países do norte, dos países desenvolvidos. Para que os países pobres não façam esses investimentos e acabe gerando aí o aquecimento global, é necessário então um investimento financeiro. E esse investimento financeiro é de alto valor. E é justamente aí que se dava o entrave de um acordo. Quem, como, por quanto tempo e que garantias teriam os países se esses investimentos fossem feitos. O protocolo que saiu disso, da Conferência de Paris, da COP21, foi um protocolo que colocou muita questão em relação a isso. Então é interessante vocês notarem como funcionou esse COP21. Funcionou de uma forma bastante efetiva, com um protocolo aí já quase encaminhado para a partir de 2020 nós termos uma nova situação de controle de emissão. Mas uma coisa é importante notar, hein? As consequências principais aqui do aquecimento global, elas são quase irreversíveis em alguns pontos. Dá para nós mitigarmos essas consequências, mas não eliminarmos mais, pois chegamos num ponto em que já é perceptível as mudanças dentro do clima mundial. E quais seriam essas consequências que a COP21 tentou eliminar? Olha só, primeira consequência, que na verdade tem muito mais coisas. Derretimento de geleiras e aumento do nível dos oceanos, ou dos níveis dos oceanos. Qual é o problema disso? Primeiro, derreter geleiras faz nós perdermos a capacidade de termos água doce. A maior parte da água doce do planeta é reservada em geleiras. É de difícil acesso, claro, mas está lá. E derretendo essa água, elas voltam para os oceanos. E voltando para os oceanos, por conta do ciclo da água, a maior parte da água dos oceanos precipita-se sobre os próprios oceanos. Então, não recuperaríamos essa água doce, que é aí 2,7% do total de água doce do mundo. Fora isso, esse derretimento de geleiras aumentaria o nível dos oceanos, fazendo com que áreas litorâneas do mundo inteiro fossem afetadas. E sabe qual é o problema? Isso poderia gerar uma migração em massa, o que seria catastrófico em termos populacionais e econômicos no mundo. A ONU estima que, se não for controlado o aquecimento global, nós poderemos ter aí em torno de 200 milhões de pessoas migrando dentro do século XXI dentro da metade do século XXI até o final desse século. E isso teria um impacto econômico e social muito grave. Percebeu como é que a questão não é só climática? Vai para o campo econômico e social? Olha só a segunda consequência. Perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade, ela não se dá só por, nossa, tadinho dos animaizinhos, tadinho das plantinhas. Não. A perda de biodiversidade tem um impacto econômico muito forte. Por quê? Indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria de cosméticos, tudo isso seria afetado. O que também eu poderia colocar para vocês seria um impacto econômico. Outra coisa, nós teríamos aí aumento de desertificação em algumas áreas do planeta. O que é desertificação? É o processo de retirada de água do solo, o que acaba formando em desertos. Opa, se eu tirar a água dos solos, eu vou perder solos férteis. E você revisou hoje comigo como a perda de solos férteis é extremamente ruim para a humanidade. Nós precisamos de solos férteis e o aquecimento global pode causar aí uma perda muito forte de solos férteis pelo mundo, o que causaria um problema de fome. Opa! E a tecnologia, professor? Ela seria apenas nos países desenvolvidos. Países pobres, como por exemplo aqueles que estão na faixa do Sahel africano, sofreriam ainda mais com a perda de solos férteis. Dito isso, as próprias mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento global nos assustam. Vocês já estão vendo aí na mídia o que acontece no início dessas mudanças. Por um pouco mais de temperatura, tornados onde não existiam, microexplosões onde não existia, temperatura baixa em períodos de estações do ano que não deveriam estar, falta de chuvas em alguns anos, excesso de chuvas em outros.
tudo isso é causado por alteração climática. E essas alterações climáticas levam à mudança de padrões de vida da população humana. De uma tal forma que quando você olha todas essas consequências em conjunto, o que é que você percebe? Que controlar o aquecimento global é essencial para garantir não somente a qualidade de vida da humanidade, mas eu diria para você até a própria sobrevivência. Mas professor, tem uma coisa aqui que eu não entendo. O que, amigo? Ah, professor, eu já ouvi muita gente dizer que isso tudo é uma farsa. A farsa do aquecimento global. Veja bem, não é farsa. A grande maioria dos cientistas interpretam as evidências de aquecimento global como sendo de origem antrópica, como sendo de origem humana. E, portanto, inferem os estudos deles essas consequências que nós estamos já, inclusive, verificando. Mas, logicamente, isso é ciência. Existe uma parte dos cientistas, uma minoria, mas existe, que não interpreta essas evidências dessa forma, afirmando, ou pelo menos indicando, que a Terra está passando por um período natural de aquecimento. Mas a questão se transforma numa questão geopolítica quando? Se for um aumento natural de temperatura, nós temos que desenvolver tecnologias para que esse aumento não seja maior do que o natural e, portanto, não nos cause esses impactos. E caso a maioria dos cientistas estejam corretas e nós somos os principais responsáveis, os principais agentes do aquecimento global com a nossa industrialização e a nossa urbanização, é nossa responsabilidade resolver esse problema, mitigar os efeitos para que a vida na Terra seja ainda possível. Beleza? O vestibular de Geografia da Unifenas, ele trabalha muito então com essa interação entre atualidades, geografia física e geografia humana. Eu espero aí que vocês tenham aproveitado bem essas questões, são poucas, envolvem bastante coisas, nós vimos aí os principais temas que têm se repetido ao longo do tempo dentro do vestibular da Unifenas. Se você ficou com alguma dúvida a mais, se você quer comentar alguma coisa sobre as questões, eu vou estar lá no chat agora, basta mandar sua pergunta, eu sento e converso com você, tirando as suas dúvidas e colocando você para estar apto a fazer uma excelente prova, beleza? Eu desejo para você aí uma continuidade de dicão maravilhosa, daqui a pouco vem aí Química com o Arley, à tarde tem outros professores, uma boa prova da Unifenas para você, obrigado e até mais.